Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou diretora aqui na RIEX-DF, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a família multiparental, a multiparentalidade. Bom, vamos lá. A ideia originária de uma família tradicional é que eu tenha apenas um pai e apenas uma mãe. Surgiu isso dentro da nossa concepção, do nosso ordenamento jurídico, mas nós temos algumas alterações. O que ocorreu e qual foi o primeiro momento que a gente tem uma notícia da existência de uma família multiparental documentada e registrada? Bom, o que aconteceu? Eu tenho o nascimento de uma criança, a mãe morre logo a seguir, né? E esse pai veio a casar cerca de um ano depois. Essa nova esposa, então madrasta da criança, também não tinha a sua família constituída, então também eram falecidos, né, sua mãe e seu pai. E na cuidado e na criação com esse bebê, ela faz esse papel de madrasta, né? E os avós dessa criança, os avós maternos, continuam atuando como avós maternos. Essa criança ela vai e cresce, completa 18 anos de idade, e essa madrasta, que ela é advogada, ela entra com essa ação no judiciário querendo o quê? Querendo que o nome dela passasse a constar como mãe também. Ela não queria seguir o caminho tradicional, que era pedir a exclusão da mãe biológica, né? Porque se ela fizesse isso, ela automaticamente estaria retirando os avós maternos, porque se eu tiro a mãe, eu tiro então todo o vínculo de parentesco da linha materna. E ela não entendia que era justo naquela situação, porque aqueles avós maternos ajudaram e estiveram em contato com aquela criança, aquele adolescente, agora aquele adulto. Então, retirar aqueles avós maternos seria uma traição com eles, porque eles sempre foram avós daquela pessoa. E entraram com a ação, então, pedindo ao judiciário que reconhecesse a sua situação não de madrasta, mas sim de mãe também, permanecendo, então, no assento da pessoa, né, agora já adulto, o nome da mãe biológica, o nome da mãe socioafetiva, né, e surgindo aí, né, os avós, tanto permanecendo os avós maternos, como agora os avós vindo ali da linha da madrasta. Por quê? Era a realidade daquela família, era aquilo que existia naquela família e que precisava ser documentado. Com isso, né, surgem outros processos, outras situações similares, e a ideia da multiparentalidade entra dentro do nosso ordenamento jurídico para demonstrar porque aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele tem aquele vínculo com mais de uma pessoa. É aquilo que eu digo, eu chamo também de pai, eu tenho essa mãe e eu tenho esse pai. São duas mães, dois pais, em razão da criação, em razão daquele contexto. Bom, e isso vai gerar consequências. A partir do momento em que você trabalha a questão da multiparentalidade e você faz essa alteração, eu vou ter consequências jurídicas. Se num primeiro momento eu penso em termos de criação da criança e do adolescente, de refletir aquela realidade, eu vou adotar o princípio do melhor interesse da criança para verificar se é uma família com essa característica da multiparentalidade ou não. Uma vez fixando essa multiparentalidade, eu tenho as consequências. Uma das consequências refere-se aos alimentos. Então, essa criança vai poder pedir alimentos para todos aqueles que constam na sua filiação. Aqueles dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, dois pais e duas mães, né? Naquele contexto, então vai poder pedir alimentos para todos. Agora, quando essa criança já virar um adulto e eu tiver aí as pessoas idosas, eu vou fazer no sentido contrário. Esse adulto se torna responsável em termos de alimentos, se necessário for, para esses adultos todos. Então, eu vou ter ali 3 idosos, no qual ele vai ficar responsável, né, se for necessário, dentro daquela ideia de necessidade e possibilidade. Bom, a questão da guarda. Se a gente fala em guarda compartilhada com o pai e a mãe, que a regra é ser uma guarda compartilhada, como consequência, tendo uma ruptura, eu também vou estar pensando em uma guarda compartilhada, às vezes, né, com essas 3 pessoas. E isso vai refletir no regime de convivência, né? Então, vai, né, para todas as áreas refletir essa ideia da multiparentalidade. A questão do direito sucessório também vai influenciar. No momento em que eu tenho
Uma pessoa que tem 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai, na hora que ele falece, eu vou ter que fazer, essa pessoa faleceu, eu vou ter que virar e fazer o direito sucessório na forma que está prevista. Então, eu vou ter que descobrir como vai ser isso. Por quê? Porque lá no direito sucessório, quando não tem, né, descendentes, e aí eu não tiver cônjuge, vai estar indo para os meus ascendentes, né? Nesse caso lá, fala em linha materna e linha paterna, 50% para a linha materna e 50% para a linha paterna. Só que eu estou falando de 3 pessoas, o código não pensou em linha materna, 2 pessoas, 3 pessoas, ou linha paterna, né? Ele simplesmente imaginava 2. E aí eu vou ter que rever esse aspecto do direito sucessório, se eu divido igualitariamente entre os 3, por exemplo, ou entre os 4, ou se eu sigo essa ideia de linha materna e linha paterna, como está expresso no Código, né, Civil. Bom, com isso a gente termina mais esse assunto, espero encontrá-los em breve. Até lá!